Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos dar início à nossa aula, fazendo uma oração. Senhor, nós agradecemos, Senhor, por Tua bondade e misericórdia em nos conceder um dia de adoração, dia de culto, dia onde nós podemos lhe oferecer os nossos louvores, a nossa adoração, nossos cânticos, orações, clamores, e em especial, Senhor, nós podemos ouvir a Tua palavra, receber do Senhor o alimento espiritual, que são as Escrituras, que nos fortalecem na fé e nessa caminhada aqui neste mundo. Muito obrigado por essa manhã. Traga, Senhor, os nossos irmãos em paz e nos mantenha aqui também em paz, em segurança, debaixo da Tua potente mão. E guia-nos, Pai, tanto neste primeiro momento da EBD, quanto também no culto, que o Senhor nos guie através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos verdadeiramente ouvir e guardar tudo que o Senhor tem nos ensinado. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade então a essa sequência, de estudos sobre os 4 temas unificadores da Bíblia, que vocês já sabem quais são. Estamos aí na 17ª aula dentro desse tema, os 4 temas unificadores da Bíblia. Falando ainda do tema redenção, que é o terceiro dessa sequência, redenção. Nós estamos tratando sobre a pedagogia da graça. Por que falarmos sobre graça? De uma maneira bastante persistente, e exaustiva até certo ponto. Porque a graça de Deus significa a obra do Senhor, que está operando hoje na igreja, conduzindo a noiva de Cristo para a consumação, para a glória, para o tempo de encontro com o Senhor nos ares, onde todas as coisas passam a ser eternas e estaremos com Ele por toda a eternidade, com o Senhor, Então a graça que nos conduz em tudo isso, tá bom? Segunda parte dessa pedagogia da graça, o que nós já vimos? Nós vimos na última aula e começamos a meditar sobre a pedagogia da graça dentro desse tema, a redenção, no texto de Tito 2, 11 a 14. Abram comigo então, Tito 2, de 11 a 14. Vamos trabalhar de novo esse texto. Nós vimos, em primeiro lugar, já vimos nesse texto de Tito 2, que estamos entre 2 manifestações divinas, 2 epifanias, 2 manifestações. A primeira manifestação é a manifestação da graça salvadora que já nos salvou. Você pode ver isso no versículo 11, quando ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou no passado, salvadora a todos os homens. Então, Cristo já se manifestou. Cristo, trazendo a sua graça salvadora, já se manifestou. Em segundo lugar, nós vemos no versículo 13, que há uma glória do Senhor que há de vir, que é o ainda não, O já nos salvou no passado, versículo 11. Versículo 13, o ainda não, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, essa manifestação ainda não ocorreu, É o ainda não. Então, nós estamos entre essas 2 epifanias, 2 manifestações. Nesse intervalo de tempo, a graça que nos salvou também nos educa, ou seja, nos transforma, operando em nós, em primeiro lugar, o arrependimento, para renegarmos a impiedade e as paixões mundanas. É o que nós vimos na primeira parte do versículo 12. Essa educação da graça, essa pedagogia, diz no começo do versículo 12, para que renegadas, nós nos divorciamos da impiedade e das paixões mundanas, em primeiro lugar, pelo arrependimento, Nós abandonamos o quê? O eu, ou a carne, ou o velho homem, como são sinônimos usados no Novo Testamento para se referir à velha natureza, a natureza antes da conversão, ok? Então, isso, o Espírito Santo faz isso em primeiro lugar, a graça faz isso em primeiro lugar, nos livra disso. Concluindo, que nós chegamos até aqui, Concluindo então essa primeira parte da graça, da pedagogia da graça, nós vimos que a pedagogia da graça se dá através da igreja, onde o Espírito Santo equipa pessoas para esse propósito,
nós temos a máxima, não é? Que nós aprendemos que a teologia é mãe da ética, ou a teologia, ela precede a ética. Não dá para viver, ética é uma vida, é uma vida transformada, é um novo proceder, é uma nova vida. A ética é uma nova maneira de viver. Isso é impossível acontecer se não houver primeiro uma obra transformadora da graça, uma obra que o Espírito Santo, na sua graça, trabalha a doutrina, a teologia, para que nós conheçamos qual é a vontade de Deus e possamos obedecê-la. Sem saber como é que eu vivo, eu não posso viver, né? Como é que eu vou viver segundo a vontade de Deus? Conhecendo a vontade de Deus. É isso que a teologia faz, ok? Então nós chegamos até aí. Vimos a primeira parte, a parte de negar o velho homem. Agora, nós vamos continuar no versículo 12, prosseguindo dentro da pedagogia da graça, nessa segunda parte. Olhem para o versículo 12, eu quero ler 11 até o 14 de novo. Vamos lá. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos quando? No futuro? Não, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, olhem para o versículo 12. O alvo supremo da graça educadora, após nos limpar da impiedade e paixões mundanas, só para recapitular, vocês se lembram que nós dissemos que essa limpeza não é somente arrependimento de pecados cometidos agora, mas esse arrependimento é um desejo de não viver mais como nós vivíamos antigamente. Isso é conversão também. Não é deixar somente o pecado que eu cometi nesse exato momento. Isso também é uma vida de arrependimento. É uma vida de abandonar o pecado cometido agora. Mas arrependimento significa algo muito maior. É um abandono da velha maneira de viver. É um divórcio do Adão que eu fui gerado, do velho homem, da carne. É um divórcio da carne, é um abandono. Nós renegamos a carne, né? É muito mais do que simplesmente se arrepender do pecado cometido no momento. Então, o objetivo supremo da graça é nos limpar dessas paixões mundanas que vinham do velho homem e nos fazer santos. Aqui não tá? E nos fazer santos. A ideia de Paulo é que vivamos adornados. Vimos isso no versículo 10 também, quando Paulo fala aos servos que eles ornam, você lembra disso? Eles ornam, né? Eles enfeitam a doutrina de Deus através da sua ética, através da sua vida de obediência, não é? Então nós ornamos, nós enfeitamos a noiva de Cristo, que é a igreja, através do procedimento, a ética santa de cada um de nós, de cada membro da igreja. Por isso a necessidade, às vezes, de disciplina na igreja, para corrigir erros de pessoas que estão andando fora dos princípios, e isso macula a noiva de Cristo, suja as roupas da noiva de Cristo, e por isso precisa ser disciplinada, trazida à sensatez e ao arrependimento, não é? Então, adornados é isso. Para quê? A ideia de Paulo é que vivamos adornados, preparados como uma noiva bem arrumadinha, bem cheirosa, bem limpinha, a noiva preparada toda bonita, não é? Toda gloriosa para receber o seu noivo glorioso, não é? Para a glória de Deus. Bom, ele fala de 3 maneiras que nós precisamos viver. A graça, ela produz em nós 3 maneiras, ou restaura em nós 3 relacionamentos que nós perdemos com a queda e vivemos sem essa restauração, essa nova vida que a graça nos dá. Nós vivemos na velharia, ou seja, com esses 3 relacionamentos quebrados. Primeiro comigo mesmo, segundo com o meu semelhante, terceiro com Deus. É o que nós vamos ver agora. Vamos lá.
isso é recapitulando mais uma vez, né? Não é recapitulando, é reforçando, porque isso é extremamente importante a gente saber. Porque são os únicos 3 relacionamentos que você tem na vida, tá? Você pode ter relacionamento com pet também, mas nunca vai chegar nesse nível. A nível de gente com consciência, a nível de você se relacionar com pessoas que você pode ferir, ou ajudar, ou fazer bem ou fazer mal. É uma moral, é um relacionamento que tem moral. O pet não sabe o que você está falando com ele, não é? Ou você tem algum cachorro que entende o que você fala? Parece que ele entende, né? Às vezes sim, né? Às vezes até parece, né? Mas não é bem assim, tá? Então vamos lá. Primeira parte, diz o versículo 12, abandonando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, olha aí a vida, a ética, vivamos no presente século. A igreja está nesse presente século, é o hoje, é o agora, é a caminhada até a vinda de Cristo. Esse agora, esse hoje, significa até o fim dos tempos, quando Cristo voltará. A igreja tem que viver assim. De que forma? Primeiro, de forma sensata. A palavra sopronos no grego significa sensatez ou sobriedade. Algumas Bíblias dizem com sobriedade, vivendo de forma sóbria, né? Então, viver de forma sensata com moderação, né? Ou equilíbrio, com bom senso, com uma mente clara. Bom senso é uma mente clara, né? Com sobriedade. Sobriedade é aquele domínio de si mesmo. Ser sóbrio é domínio de si mesmo. É o contrário do quê? De um bêbado, né? De um ébrio, que ele não tem domínio de si por conta da sua mente abalada pelo álcool, por exemplo, né? Pela droga. Então ele não está em si, ele não está em si mesmo, por assim dizer, né? Mas a sensatez nos dá esse domínio de si mesmo, sobriedade, em perfeito juízo, com domínio de si. Ou seja, um relacionamento correto com nós mesmos. Primeiro ponto, relacionamento correto com nós mesmos. Uai, irmão, mas não precisa ser com Deus primeiro? Em certo ponto sim, porque só a graça pode fazer isso por nós. Mas sem a gente ter um interior transformado, onde eu domino as paixões mundanas, eu renego as paixões mundanas. Isso não, quando fala renega, não quer dizer que eu nunca mais vou ter paixões mundanas, mesmo depois de convertido. Mesmo depois de convertido, qualquer homem sente atração por outra mulher que estiver mal vestida, por exemplo, mesmo um crente. Agora, como é que ele renega essa paixão? Quando o Espírito Santo nele, ele tem um relacionamento correto com ele mesmo, e ele diz para a sua alma: alma, eu não quero mais olhar para esse tipo de coisa, porque isso me faz mal. E eu abandono, eu renego aquela paixão. Entenderam? Então é um relacionamento primeiramente de dentro para fora. No meu coração, no meu interior. Eu tenho domínio da minha paixão mundana, tá? Então isso é sensatez, é um domínio de si. Ou seja, um relacionamento correto comigo mesmo. A queda fez isso, a queda fez com que eu olhasse para as coisas que são proibidas, mas com desejo de tê-las. São proibidas, mas são desejáveis para o meu coração. Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho atração física somente por um tipo de coisa permitida para mim, como Newton, como homem. Pode acontecer paixões, né, ou desejos impuros na minha mente, e eu renego esses desejos com o Espírito, com a graça de Deus que está em mim, uma mente sensata, né, com essa sobriedade. Eu tenho poder para dizer para mim mesmo: não, eu não vou colocar a mão nisso, não me pertence, não é meu, é ilícito, é pecado, então eu não vou. Eu tenho esse poder, nós temos esse poder, pela graça de Deus, ok? Então, primeiramente, um relacionamento correto com nós mesmos. Segundo lugar, a palavra que diz aí no versículo 12 é viver nesse presente século de maneira também justa. A palavra justa no grego, dikaios, ela significa de maneira correta, é uma vida reta. É uma vida reta, né? Corretamente, não passível de acusação pelos outros. São coisas que afetam os outros, não é? Viver de maneira justa fala de um respeito ao próximo, respeitando o próximo. Ou seja,
um relacionamento correto com o próximo. Aqui na nossa, na vida vertical, na horizontal, perdão, eu sempre faço essa confusão, né? Mas na horizontal, como é que eu me relaciono com todos os seres humanos que estão em contato comigo? Não é somente com os irmãos em Cristo, mas também com qualquer outro tipo de pessoa, autoridades do governo, pessoal na escola, onde eu estudo, onde eu trabalho, né? O meu vizinho, meus pais, meus parentes que ainda não são crentes, amigos que ainda não são crentes. Eu me relaciono de maneira correta, justa, sem ferir o próximo, né? De maneira correta. É isso que é a segunda parte desse versículo 12, que o crente tem que viver. A operação da graça está depois de tirar as impurezas e paixões mundanas, ela está nos dando sensatez, domínio de si mesmo, relacionamento comigo. Segunda parte, de maneira justa, com o próximo, viver corretamente com o próximo, né? E, em terceiro lugar, piedosamente, viver piedosamente. O que é uma vida piedosa? Do grego eusebos ou eusebeia. Piedade é o que deu origem à palavra eusebos, piedosamente. O termo eusebeia significa um verdadeiro fervor e reverência ao objeto de adoração. Uma vida de adoração, consagração e obediência a Deus. Ou seja, um relacionamento correto com o nosso Senhor. É isso, piedosamente é um relacionamento correto com Deus. Então, a gente fica pensando, mas a graça nos salvou. Se nós somos salvos, essa transformação é necessária? Ela é a única prova de que você é realmente salvo. Como diz Paul Washer, se você diz que foi salvo pela graça de Deus, mas permanece no pecado, você foi salvo do quê? A pergunta é essa, interrogação. Você foi salvo do quê? Se permanece numa vida ímpia, ou seja, na impiedade e nas paixões mundanas. Você não tem uma prova de que você foi transformado. A prova é a transformação da graça. Pode falar, Rodrigo. Exatamente. A transformação de vida, né, nessa sensatez, nessa justiça, que nós vamos viver em justiça e piedade, é a prova, né, e consequência da transformação da graça. Porque a mesma graça, não tem como desvincular a graça salvadora da graça pedagoga, da graça transformadora. Ela é uma graça só. A mesma graça que salva é a graça que santifica. É a mesma graça. Ela é fruto, a santificação é fruto da salvação, não o inverso. Eu não preciso ser santo primeiro para depois me batizar. Eu preciso ser salvo, ser batizado para ser transformado pela graça de Deus. Pode falar, Rá. Exatamente. Uma consequência. O cristão que entendeu isso, que está se aprofundando num relacionamento correto com Deus, ele vai obedecer prazerosamente, ele vai obedecer em amor, porque ele sabe que isso glorifica o seu Deus, o seu amado, o seu Redentor. E também isso prova, isso faz bem para nós mesmos, porque cada obediência, você sente o Espírito Santo dizendo dentro do seu coração, muito bem, servo bom e fiel. É uma maneira de Deus nos motivar à obediência. Toda vez que nós cumprimos uma missão dada por Deus, é como se nós ouvíssemos, né? Eu não estou dizendo literalmente, tá, irmãos? Entendam, né? Eu estou querendo dizer que há uma paz no nosso coração e entender, a obediência nos traz essa paz. Como um filho que obedece o pai, e o pai abraça o filho e diz, obrigado filho, você obedeceu, muito bem, filho bom e fiel, né? É assim que nós ouvimos também do nosso Deus, né? Toda vez que nós obedecemos. Então é uma obediência prazerosa, ok? Então 3 relacionamentos que a graça está nos educando, nos transformando para vivermos neste presente século, até que o Senhor volte
ou até que Deus nos recolha, cada um de nós. Nós não sabemos o que vem primeiro, mas nós sabemos que é dessa forma que nós estamos num relacionamento correto com Deus. Por que isso é importante? Porque estudar profundamente teologia não te salva. Saber corretamente todos os princípios de Deus, mesmo decorando tudo isso, não te salva. O que te salva é um relacionamento correto com Deus, pela graça de Deus que te educa. Tem gente que nunca vai fazer um curso de teologia, não estuda nenhum livro profundo sobre qualquer outra coisa, qualquer outra parte de teologia, e vai para o céu, porque ele está em obediência num relacionamento correto com Deus, com os homens e com ele mesmo. Simples assim. Simples, irmãos. Por isso que eu já disse uma vez, né? Teve um debate aí, nós somos, o que nós somos? É milenista, amilenista, pré-milenista, é dispensacionalista. Irmãos, nós queremos a graça, porque o que eu quero é levar essa igreja para a glória. Eu não sei, ninguém sabe, depois eu vou explicar isso, mas isso não é importante nesse nível. O importante é nós estarmos preparados, adornados gloriosamente, como uma virgem sensata, que tem óleo na sua lâmpada, e quando o Senhor voltar, Ele vai recolher essas virgens. Nós temos que ser essas virgens, que estão preparadas pela graça de Deus, totalmente adornadas, prontas e purificadas para o encontro com o Senhor, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis. É isso que precisa, mesmo que ela não saiba sobre essa parte escatológica, né? E tem outras bobeiras aí, que há um debate tão tonto, né? Que não precisa disso aí, e deixa para lá, irmãos. O que nós precisamos é viver uma vida correta com Deus, santificados. Estou me relacionando bem comigo mesmo? Estou tendo domínio dos pecados que ainda estão aqui, desejos impuros? Amém. Eu estou me relacionando bem com meu cônjuge? Estou vivendo uma vida correta segundo os princípios de Deus, com meu cônjuge, com meu filho, com meus irmãos da igreja, com as autoridades, porque é bíblico. Estou me relacionando bem com meu vizinho, com meu parente, ainda que eles sejam ímpios. Estou me relacionando bem com Deus, eu estou congregando, eu desejo aprender mais do Senhor, me submeto à igreja onde eu estou congregando, sei honrar os líderes. Então até aí, queridos, é isso que importa. É a prova de que você foi regenerado. E a graça está trabalhando em você. Ponto. Continuando, nessa pedagogia da graça. Versículo 13 agora, vamos lá no versículo 13. Paulo diz que agora a graça educadora também gera em nós uma santa expectativa da gloriosa volta do nosso Redentor. Presta atenção, versículo 13. Aguardando, ou seja, alguma coisa que ainda não aconteceu, é futuro, é a volta do Senhor, né? A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Qual é a nossa santa, bendita e feliz esperança que nós temos no coração? É ir para o céu para não ir para o inferno? Tudo bem. A nossa maior expectativa deve ser vermos o nosso Redentor face a face. É podermos tocar nele, podermos olhar para ele, podermos contemplar com esses olhos aqui, que a terra não vai comer mais, né? Como dizem, né? Não vai comer mais, porque agora eu terei um corpo eterno, né? Um corpo glorificado, né? Transformado, incorruptível, né? E eu vou poder olhar o meu Redentor. É viver olhando para Ele, adorando Ele o resto da eternidade. Esta é a santa e bendita expectativa. Então, a graça de Deus nunca força ninguém para ir para o céu, se aquela pessoa não quer. Por quê? Porque não há graça transformadora operando numa pessoa que não quer ir para o céu. Simplesmente a graça não está lá. Ninguém vai para o céu forçado, queridos. Ninguém vai para o céu. Por isso que nós não podemos dizer que a graça, ela como se fosse uma coisa pesada, né? Ela é irresistível. Que coisa. Então, nós somos marionetes na mão de Deus. Não. Deus coloca em nossos corações aquilo que a queda roubou de nós. O que é?
É olhar para Deus e dizer assim: eu quero viver mais perto dele por toda a eternidade. Eu quero mais Deus. Eu quero Deus. Eu me apaixono por Deus. Quando você diz sim para ser batizado, por exemplo, e ali começa a sua carreira cristã, é porque você foi enamorado, por assim dizer, por Cristo. Você começa a olhar Cristo e você deseja Cristo. A graça está dizendo aqui que ela nos dá uma bendita esperança, essa esperança de ver o Redentor, de estar com o Redentor, e Ele vai voltar para me buscar, para buscar você. Então essa graça nos dá essa paixão por Cristo. Nós não podemos dizer que somos salvos, se ainda que seja de uma maneira toda errada, né? Como Pedro foi questionado por Jesus 3 vezes lá no capítulo 21, né? 21 de João, se eu não me engano, e Jesus diz para ele: Pedro, você me ama? Ele diz: sim, Senhor, sabes que te amo. Segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Parece que aí Pedro começa a baixar a voz, né? Não sei, dá essa impressão. Sim, Senhor, tu sabes. Terceira vez: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: eu te amo, ainda que seja de uma forma tão imperfeita, tão limitada. O meu amor por ti está longe de ser aquele amor que o Senhor merece que eu tenha pelo Senhor, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu te amo. Mas eu ainda faço muita besteira, Senhor. Eu te amo, mas ainda tem muito mais para te amar. Tem muito mais para te amar. O meu coração ainda não é íntegro para o Senhor, mas eu te amo. É assim que a graça opera. Então ela vai nos dando essa expectativa, perceberam? A graça, além de nos ensinar tudo isso, ela está nos dando, ela gera em nós essa santa e gloriosa expectativa da gloriosa volta do Redentor. Além de olharmos para o passado, a graça que já veio, versículo 11, e nos salvou, de onde fomos salvos pela graça, fitamos também no futuro, que ainda não aconteceu, quando o noivo amado, Jesus Cristo, se manifestará para levar a sua noiva com Ele. E essa expectativa futura, que ainda não aconteceu, mas nós cremos. Você é salvo? Você então crê que Jesus Cristo voltará? Me responde, bem alto, irmão. Amém. Ele voltará. E isso gera em mim um desejo de obedecê-lo hoje, de viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então, o Espírito não está forçando o meu coração a obedecê-lo e a segui-lo. O Espírito me deu libertação do velho homem que não queria segui-lo e obedecê-lo, para que agora eu possa servi-lo e obedecê-lo. É o que eu perdi lá no Éden, agora eu estou sendo restaurado em Cristo. O desejo de servi-lo, de amá-lo e obedecê-lo. É isso que a graça faz na minha vida. Um desejo restaurou aquilo que eu perdi. Ele não está dando uma coisa nova. Ele só está restaurando o que Adão perdeu, e eu, sendo filho de Adão, perdi com Adão. Eu perdi esse desejo por Deus. E a graça agora restaura esse desejo pelas coisas celestiais, pelas coisas do alto. Não é? Então, onde é que nós estamos aqui? Aqui, né? Aqui, nessa perspectiva, os eleitos se preparam, motivados por essa bendita, ou seja, essa feliz esperança, bendita que é o termo feliz, né? Bem-aventurada esperança, se santificando para o glorioso encontro com o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É isso que a noiva de Cristo faz, que a igreja faz. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de cada membro. Cada membro. Ah, mas eu já fui isso, já fui aquilo. Tudo bem, Paulo fala em 1 Coríntios, ele fala, nós já fomos tudo isso. Fizemos isso, fizemos aquilo, fomos terríveis, imundos, né, em toda a ética, em uma maneira imunda de viver. Mas Paulo diz assim: assim fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados, né, pela graça do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Nós fomos sim, mas agora não mais, né? Então, e agora eu tendo essa bendita esperança de que eu vou encontrar o meu amado Salvador Jesus Cristo, essa
bendita esperança de vê-lo é o que me motiva hoje. É uma coisa futura, eu olho para o futuro, vejo essa esperança que há de vir e eu tenho fé que isso vai acontecer. Então hoje eu me preparo para o encontro com o Senhor. É hoje que a igreja é preparada. E isso não é questão de meia dúzia de gato pingado, é cada membro da igreja. Isso é pessoal. Isso não depende somente do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu avô, da sua avó, do seu pastor. E não vou falar da pastora porque não tem, do seu pastor, né? E aí vai. Não depende de outros, depende de você, de mim mesmo. Cada um se santificar. Cada um se santificar. Ok? Olhem lá de novo, vou pegar de novo o mesmo texto que eu falei semana passada, né? É Apocalipse 19, abra lá comigo. Apocalipse 19, 6-8, diz assim, olha lá. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões. Olha a voz como é que era, né? Dizendo, olha o que essa voz dizia: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro significa o casamento do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Ele vai se casar? O que é bodas? Casamento. Ele vai se casar? Sim. Com quem? Com a igreja. Com a igreja. Quem é a noiva? A igreja. Ok? Então ele diz: cuja esposa, ou seja, a igreja, a si mesma, olha só, ela mesma já se ataviou, já se enfeitou, já se preparou, já está pura, santificada, preparada para o encontro. Mas, pois lhe foi dado, ou seja, foi concedida a honra ou o privilégio, ela não tinha por si mesma. Pecadores não tinham esse direito, mas, pela graça, o noivo deu para ela o direito de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Chama-se santidade. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade. Então a noiva está santificada, porque o linho finíssimo é a santidade no futuro. Eu não preciso me preocupar com isso agora. Santidade é alguma coisa que vai acontecer automaticamente, sem esforço meu. É isso? O que diz aqui o texto? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem continua na velha vida, mesmo depois de consagrado ao Senhor, que está caminhando com a igreja, mas continua nos seus pecados, delitos, paixões infames, e aí vai, foi salvo do quê? Preocupe-se, irmão, irmã, se você ainda anda desse caminho torto, porque o seu relacionamento não está correto, se não for naquela forma que a graça ensinou, de forma sensata, justa e piedosa. Alguma coisa está dentro de você, que está te levando ao pecado, você tem que dominar a si mesmo. Busca de Deus, porque é a graça que faz isso. Isso não é dependência de outro homem, é dependência do seu relacionamento com Deus. Tem gente que não sabe se apoiar ou buscar de Deus e fica pensando que toda vez o pastor tem que ir lá orar por ele. Não depende mais disso, querido. Você tem que ter uma vida de compromisso com Deus. O cara não quer nada com Deus, não lê a palavra, passa a semana inteira sem estudar a Bíblia, não tem uma vida de oração, não tem compromisso nenhum com Deus, além de às vezes congregar, não congregar, e vai, passa dias e dias e dias, não tem nenhum relacionamento com Deus, a bomba explode, comete um adultério, comete alguma coisa feia, outras coisas mais terríveis, e vai dizer que é o pastor que está errando. Não, não é. É ele que está errando, porque ele não quer nada com Deus. Como que ele vai se santificar? Se ele não tem um relacionamento dia
dia após dia, cada dia com Deus. Não depende do meu domingo aqui, tá? Isso é bom, isso nos dá direção para a semana. Mas na semana, o que eu estou fazendo? Qual é a minha intenção? Quais são minhas prioridades? Como estão os meus valores? Será que eu estou olhando para Cristo como aquela pérola, aquele terreno que tem uma pérola preciosa, que o homem lá vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno, porque valia a pena ele perder tudo que ele tinha juntado para ter Cristo? Assim o reino de Deus é, onde você abre mão de tudo para ter Cristo. Aonde está o nosso coração? É ali que estará o nosso tesouro, diz o Senhor. Então, continuando, né? Foi-lhe dada essa honra de vestir linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos agora. Atos de justiça dos santos agora, tá? Então a noiva se prepara agora, né? Jubilosa para estar com seu noivo. Ela tem essa motivação, por amor ela se prepara. Não com medo do inferno, mas com um desejo de estar com Cristo. Não é só por causa do medo do inferno, não é que nós não temos, nós temos. Mas nós muito mais desejamos um relacionamento com o nosso Redentor, um encontro com o nosso amado. Essa é a primeira maior motivação. Então, um esclarecimento final aqui, só para a gente deixar claro para toda a comunidade, qual é a nossa visão escatológica, porque diante desses textos, algumas coisas se formam aí, principalmente quando você estuda o Apocalipse, e fala sobre o milênio, né? Qual é a nossa posição escatológica? Nós somos nós temos a visão amilenista, ou seja, nós não cremos na literalidade do milênio, nós cremos que esse milênio é um simbolismo. Milênio quer dizer um período de tempo, é simbólico lá em Apocalipse. Já começou esse milênio, ou seja, esses últimos dias, o fim dos tempos já começou com a primeira vinda do Redentor. Quando Jesus veio, ali iniciou os últimos dias. O fim dos tempos, o milênio. E ele vai terminar quando? Quando Cristo voltar, na segunda vinda de Cristo, e encerra esse milênio. Não precisa esperar 1000 dias não, tá? Se santifique agora. É o hoje, porque você não sabe. Ele vai vir como um ladrão de noite, né? O ladrão não avisa. Ele pode vir essa noite, ele pode vir amanhã. Como é que você vai estar? Como uma virgem que tem azeite no candelabro, ou na lâmpada, ou como aquela que não tem? A sensata ou a insensata? Né? Então vamos lá, nós temos essa visão amilenista, né? O milênio para nós é um simbolismo, um período de tempo simbólico, né? Mas que esse espaço de tempo foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo e se concluirá com a segunda vinda de Cristo, ok? Alguma pergunta? Ou algum acréscimo que vocês queiram fazer? Por enquanto nada? Ok. Vamos encerrar uma frase do Dr. Hernandes Dias Lopes. Ele nos diz o seguinte, nesse estudo que nós estamos fazendo, tem usado muito o comentário dele, e ele diz que a graça de Deus nos libertou de nossas mazelas do passado, tá? Nossas mazelas, nossos pecados, nossos erros, nossos enganos, né? Nossas paixões pecaminosas do passado, restaurou nossa vida no presente e nos mantém na ponta dos pés. Ele quer dizer assim, eu estou na ponta dos pés, com desejo de ir lá para cima. O que tem lá em cima? Jesus. Eu quero Jesus, eu estou na ponta dos pés, querendo ir para lá, né? Querendo alcançar a glória. Então nós estamos nas pontas dos pés com uma gloriosa expectativa em relação ao futuro, quando o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, há de voltar em glória e poder. Você diz amém? Amém. Ele voltará. Ele voltará. E isso me motiva, precisa nos motivar. Ele voltará. Por isso eu me transformo agora, eu me preparo agora como a noiva que quer se encontrar com Ele o mais breve possível. Ele diz também, é impossível que aqueles que mantêm essa gloriosa esperança da volta de Jesus se recusem a entregar-se completamente a Deus.
É impossível que alguém que quer Jesus não se entregue agora a Deus, obedecendo, adorando, servindo o Senhor de todo o coração. É impossível. Ou seja, a graça faz um serviço completo. Ela não faz meia boca, né? Às vezes a gente faz serviço meia boca. Eu, como pai, fiz serviço meia boca muitas vezes, como marido. Mas Deus mostrou meus erros, né? E eu me arrependi, só que às vezes não dá mais tempo de corrigir algumas coisas, né? Mas é bom. Só que a graça de Deus, ou seja, o nosso Deus faz serviço perfeito e completo. Ele não vai deixar nada para trás. Aquele que começou a boa obra, há de concluí-la até o dia de Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra e que ela nos motive a vivermos dessa maneira, sensata, justa e piedosa, para a Tua glória, Senhor. Para que nós possamos Te honrar nesse presente tempo. Para que a Tua igreja seja santa, irrepreensível, que ela seja purificada, gloriosa, sem mancha, nem mácula, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível, preparada para o noivo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Santo, Santo e Santo, o glorioso Redentor Jesus Cristo. Prepara-nos para a Tua volta, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.